Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Brasil Water Week, um evento da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Vamos dar início ao nosso quarto dia de palestras com a sessão Alavancando o Futuro, Modelos e Financiamento para o Saneamento Rural Eficaz. Apresento agora os nossos convidados e desde já agradeço muito pela presença de vocês. Juliana Garrido, especialista sênior em abastecimento de água e saneamento no Banco Mundial. Toyoko Kodama, especialista sênior em abastecimento de água e saneamento no Banco Mundial. Christopher Welser, especialista sênior em saneamento do Banco Mundial nos Estados Unidos. Daniele Galvão, orientadora da Célula de Planejamento do Saneamento na Coordenadoria de Saneamento da Secretaria das Cidades do Governo do Ceará. Marcelo de Paula Neves Leles, coordenador-geral no Departamento de Saneamento Rural e de Pequenos Municípios da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Minha grande parceira, Mônica Bicalho, coordenadora da Câmara Temática de Saneamento Rural da ABS, vai coordenar a sessão aqui junto comigo. Obrigada a todos por aceitarem nosso convite. Você que nos acompanha da plataforma pode escolher o idioma de sua preferência para acompanhar a sessão, é só selecionar no botão acima desse vídeo. E para saber mais sobre os nossos especialistas, é só acessar a área abaixo desse vídeo. Passo a palavra para a Mônica. Bom dia a todas e todos. É um prazer fazer parte da Brasil Water Week e dividir com a Juliana, essa pessoa incrível, essa profissional super competente, essa moderação. Vamos aos nossos palestrantes e após as palestras teremos uma rodada de perguntas do chat, ok? Então vamos começar com a Juliana Garrido, especialista sênior em abastecimento de água e saneamento do Banco Mundial. Bem-vinda, Juliana. Prazer estar de novo aqui com você. Bom dia a todos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Juliana, de novo pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Só confirma para mim, por favor, que vocês estão vendo a minha tela. A gente está vendo, gente. Só falta modo apresentação. Tá. Conseguem ver? Sim, Ótimo. perfeito. Obrigada. De novo, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e fazer parte desse evento. E fico grata de que ele seja online, porque ele pode permitir que a gente possa trazer experiências internacionais, como vocês vão ver no caso que a gente vai apresentar nas próximas 3 apresentações, a minha e mais 2. A Juliana me pediu para voltar de novo e sintonizar a gente no que é o nosso desafio. Eu acho que todo mundo sabe um pouco desses números, mas eu acho bom a gente lembrar. A gente tem um desafio grande do ODS 6, não é? E em termos de mundo, a gente ainda está aquém do nosso objetivo, né? A gente ainda tem 38%, principalmente no rural, 38% da população que não tem água gerenciada de forma segura, e na parte de esgoto a gente tem ainda 54%. Eu tive a curiosidade de checar hoje como é que está a questão do Brasil, de novo, considerando a base de dados que tem hoje no Joint Monitoring Program, e no caso do Brasil rural, a gente ainda tem esse número que de 38% para o mundo, a gente ainda tem 24% no caso de água, mas no caso de esgoto, o curioso é que para o Brasil ele não aparece nada como gerenciado de forma segura. Os números do Brasil aparecem como só no mínimo básico para pior, né? Então a gente ainda tem um desafio que, se a gente considerar a meta de gerenciamento seguro, seria de 100%, mas eu acho que esses números eles não parecem bem, e aí eu acho que boto aí uma perguntinha, porque a gente tem a norma de referência agora sobre universalização, então vale comparar, e eu acho que os dados não estão necessariamente refletindo a realidade, mas se a gente considerar
que tem, sim, um nível pelo menos básico, tem algum nível, outras teria aí uma meta ainda de 36%. Só para dizer o seguinte, a escala do nosso problema é enorme, as pessoas, de fato, hoje não têm água, né, essa população, ou não é gerenciada de forma segura, e a gente está ainda se batendo em conseguir atingir essas metas nos prazos que temos, né, de 2030, no caso do ODS, e também para a nossa legislação de 2033. Então, uma das coisas que o banco tem feito, não só, quer dizer, tem feito pelo mundo, mudar um pouquinho a lógica de raciocínio dos nossos investimentos. E um dos instrumentos que a gente tem, que é o mais comum da gente ver no setor, aqui no Brasil principalmente, são os investimentos que a gente chama projeto de investimento normal, vamos dizer assim, né, que tem regras, que você tem que seguir a regra do banco, os seus recursos são pagos com relação aos seus gastos reais, a contratação de uma construtora para fazer uma obra, a contratação de empresa de consultoria para fazer um estudo. O que a gente quer mudar é um pouco a lógica disso e fazer um programa realmente que possa, baseada em resultados, a gente fazer os investimentos. Então, as regras não são seguem as regras do próprio governo e os recursos são direcionados a programas que já existam do próprio governo. E qual é a vantagem de usar, talvez, uma lógica de programa por resultados? Essa lógica ela não é muito diferente se vocês pararem para pensar em alguns programas que já existiram no Brasil, como o PRODES, por exemplo, mesmo o Progestão da ANA, alguns em nível de estado, como o REAGUA, que a gente teve no estado de São Paulo, ou mesmo contratos de programa que a Sabesp, por exemplo, já está super acostumada a fazer há anos, que você paga ao contratado por um resultado e não por um tubo assentado. Né? É um pouco a mesma lógica, só que vista isso com uma forma de um programa, quer dizer, você financia isso apoiando o que o governo já vem fazendo. E no saneamento, com certeza, com o nível de complexidade que a gente tem no setor, é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, né? E a gente gostaria de incentivar isso, que vocês parassem para pensar um pouco mais. Como eu só tenho 5 minutos, eu vou passar bem rapidíssimo, porque eu acho que até meu tempo aqui já estourou, mas é mudar um pouco a lógica de que você saia da lógica de você financiar produtos e que você vá para a lógica da sustentabilidade dos resultados. Aqui tem vários exemplos e a gente focar em bons serviços, né, em sustentabilidade e menos em quantos sistemas estamos fazendo. Né, a lógica do IPF normal investimento é uma, a lógica do pagamento por resultado é outra. Os desembolsos são baseados no gasto feito e o outro no incentivo que você está dando. Então, não tem relação direta financeira com o gasto. Ele pode ser usado em nível nacional e infranacional, para apoiar programas que já existam do próprio governo, isso ajuda a alinhar outros parceiros para que possam contribuir para o mesmo programa, e ele foca muito nos impactos, né? Ele é um programa que ele identifica quais são os indicadores para desembolso e você persegue aqueles indicadores, né? E só queria... Estou passando super rapidinho, porque vocês vão entrar em detalhes nas próximas 2 apresentações. Ele tem muito foco no indicador, e esse indicador para desembolso, ele é um indicador que visa sustentabilidade, visa apoio técnico, ele tem associado a esse programa muita assistência técnica, né, e ele verifica depois os resultados, e muito menos dos produtos. Esse é o foco. E os fundos, na verdade, vão para o Tesouro, ou para o Tesouro Nacional, ou o Tesouro do Estado. Ele não quer dizer, o recurso não vai para quem está necessariamente implementando, mas sim para o Tesouro. Qual é o incentivo aqui? É de que realmente o Tesouro sempre vincule esse recurso também de volta a quem está implementando aquele programa e siga fazendo isso como prioritário. Eu vou parar aqui, tive que fazer uma apresentação super rapidinha, porque eu acho que vocês vão ter a oportunidade, nas 2 próximas apresentações, de ver como é que esse programa foi aplicado no caso do Vietnã e da Tanzânia, e também da Índia, que eu acho que podem ser inspiradores aí para a gente conseguir fazer coisa parecida aqui no Brasil. Obrigada. Juliana, obrigada, viu, pela sua apresentação. Realmente ela é uma introdução para o que vem a seguir, né? A gente te agradece, inclusive, a indicação dos 2 representantes do banco que estarão aqui agora com a gente. Começando, então, pela Toyoko Kodama,
especialista sênior em abastecimento de água e saneamento no Banco Mundial. Bem-vinda, Toyoko, obrigada. Thank you very much for inviting me. Thank you. Let me share my screen first. Can you see my screen? Sim, Toyoko. Hold on. I think you're looking at my presenters, isn't Sim. it? Sim, a gente consegue ver as duas apresentações. Se você puder colocar em modo apresentação. Okay. Hold on a second. Yeah. Hold on a second. Okay. Can you see it Perfeito. now? Ok. Hello? Sim, Toyoko, a gente está vendo sim. Obrigada. Tá perfeito. Okay. Thank you very much. Okay. Sorry for the technical glitch. So thank you very much for introducing me. My name is Toyoko Kodama. I'm a water supply and sanitation specialist at the World Bank. And in this presentation, I would like to share with you the examples that using this new instrument called Program for Results in 2 countries, Vietnam and Tanzania. So I will dive into the first case. So the first case is from Vietnam. It's a results-based rural water supply and sanitation program. This program had 2 phases, and the first one is started with the 8 regions located near Hanoi, which is looks at the red areas in this map, and it's covering with financing allocation of the 200 million from the World Bank with 6 years of implementation. And based on the successful implementation of the first phase, the project is expanded to 21 provinces, and that is covering more poorer and also rural areas of Vietnam, which shown in the blue provinces in the map. And with the same amount, $200 million US for 7 years of implementation. The first phase of the P4 or Program for Results has focused on to lay the foundation. So it tried to balance the investment for water and sanitation. It tries to consolidate the resources to ensure the investments are at scale and not spread thin. It integrated the capacity building for government implementers, and it's also integrated the cost efficiency incentives and increased the financing sustainability of services. Based on the successful implementation of the first phase, the second phase pushed the agenda a little further. So it's targeted more vulnerable and lower income areas, which is usually harder to reach. And it's built on the implementation capacity that started from the first phase. And also it focused on the sanitation and hygiene soft activities such as behavior change campaign and capacity building plans. The objective of this project is to increase sustained access to water supply and sanitation services and improve sector planning, monitoring, and evaluation. And it had 3, we call it disbursement linked indicators. Those 3 DLIs, we call it, are adequate household infrastructure in working conditions. The DLI 2 is sustainable and communal water supply and sanitation infrastructure is in a working condition.
DLI3 is looking at more on the institutional side, effective oversight, management, and transparency. The unique feature of this program is the second one, which is the sustainable and communal water supply and sanitation infrastructure. It incentivizes the participating provinces to not just to meet or achieve the service provision, but to sustain the service provision. So it's provided the incentives, monetary incentives to sustain the services. So, and then this method has been also replicated to other projects that came out after this one. So, in order to be counted for the number of the people with water supply connections with sustainable water systems, the implementing agency needs to meet the various conditions. One is it has to have 2 years of operation. It has to provide a clean water, of course, and it needs to have a recognized management model. And 70% of the planned household connections are functioning with a bill issued. And operations and maintenance costs needs to be covered by tariff. And non-revenue water is less than 25%. So once we meeting all these criteria, then the results can be counted towards the disbursement. Similarly, for the community-wide sanitation DLI, to be counted for the number of the people with access to commune-wide sanitation, the implementers needs to meet the 100% of the public schools have clean water for drinking, hand washing, and hygienic sanitation facilities, meaning toilets. And then also 100% of the healthcare facilities have clean water, water for drinking, hand washing, and hygienic sanitation. At least 70% of the household have improved household sanitation, and 100% of the households use latrines of some kind. So based on these conditions, this is the results that this program achieved. So as you can see in this list, the project has achieved most of its target. So during the course of implementation, it provided over 1 million of people with water supply connection from sustainable water system, and 1.4 million people have access to the commune-wide sanitation. And then the result is not just stop with the achievement, but in also efficiency of the delivering those results. As you can see in this graph, the project using this instrument, program for results instrument, the implementing agency, and then also the government can yield the results in a much shorter period of time, because of the incentive mechanism that the DIPS program has been incorporated. Let me share another example from Tanzania. So as you can see on this map, Tanzania it covers an area of about 947,000 square kilometers. And it has 31 regions, 26 in the mainland and 5 in the Zanzibar. And it's also a predominantly rural country. 64% of the population resides in the rural areas. And when this program was started, the water supply and sanitation services has been stagnant over a couple of decades. So the access to improved water supply has only improved from 45% to 48% in the past 25 years. And it's also had the issue of sustainability and water quality. The 40% of the water points did not function, and 19% of the water
points failed within 1 year of operation. And 57% of the rural households drinking contaminated water. The issues for sanitation was even worse. Access to improved sanitation has only increased from 7% to 11% over the past 25 years. So this is not the picture that the government would like to see in terms of aiming for to become the mid-income or high-income country. So this is when this program started. The program name is Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Program, and its objective is to increase access to rural water supply and sanitation services in participating districts and strengthen the capacity of select sector institutions to sustain service delivery. It started with the 300 million allocation, but later it received additional financing, and then the current envelope is $655 million US. Originally, it started with the 17 regions, which are shown in the black areas in this map. And then now it's expanded to 25 regions, almost covering entire country, except for Dar es Salaam. It is currently under implementation, and it's supposed to be end next year. It's also followed with the a project that was implemented by FCDO, Payment by Results, which completed in 2022. The Tanzania project has 10 DLIs, or disbursement linked indicators. Some under the water supply, some under sanitation, and some under institutional strengthening. But I will not go into details for all of them, but then let me just focus on the two of them, which is colored in red over here. So the first one is the number of the people with access to improved water sources. So in order to be counted for the achievements or the results for this DLI, the implementing agency needs to cover these 9 conditions. So it measures the distance to the water point. It also measures the pressure of the water. It looks at the the agency or organization that provide the services to this water point, and ensure that there is a gender balance in this organization. It looks at the community that has been consulted before the designing of this water point, and it needs to have economically efficient and affordable tariff. The quality assurance needs to be also met, follow the procedures. And then the scheme needs to have a simple coordination to ensure the water quality. And other safeguards, social and environment safeguards needs to be followed. So once the implementing agency follow these conditions, they will receive $15 US per person for the scheme. Another example for the DLI. This is a DLI for community institution. So the community-based water supply organization with improved O&M capacity for water supply and services. So in order to be counted for the achievement, we looked at in 3 levels. In the first or basic level, this community-based water supply organization needs to be registered, needs to have a gender-balanced members, and then also needs to participate in at least biannual district level community of practice meeting, and needs to have a tariff, and needs to have a cash book, well-maintained cash book. Minuto. That's the basic level. And the next level, level 2, this institution needs to have a
Okay, functioning colony system and participating in the community of practice, and it also has a backstopping mechanism. And then level 3 is to sustain the level 2. So based on these criteria, here is achievement that they have done in 4 years. So almost 8 million people have access to the improved water supply, and 9.7 million people have access to the improved sanitation facilities. So this is a significant achievement considering the 25 years of stagnation that you saw previously. And then, of course, the achievement follow with the disbursement, and they have this program is disbursing quite smoothly. The achievement doesn't stop with those numbers. It's also I'd like to share a couple of them. So 90% of the village community organization has been registered. And then also standardize the service delivery, utilizing the guidelines that they developed during the course of implementation. They also incorporated some innovation, manufacturing the prepaid water system using the local experts, and the backstopping mechanism to establish the technical support centers for spare parts inventory, dispatch technicians, and centralized procurement. So based on these achievements, the percentage of functioning water points has increased. The people without access to water services has decreased significantly. And then also the reduction time to deliver spare parts to communities has also reduced significantly. So then the service will be sustained over the time. And the last couple of slides is just the pictures. These are the school kids that they receive the sanitation facilities and also water supply. Here's the water points in the rural areas. And the team, they actually visited Ciela, Brazil, early this year, and then they have learned quite a lot from the Ciela example. And here are some pictures from that study tour. Thank you very much. Obrigada, Toyoko. Obrigada pela sua apresentação, super interessante, hein? 64% da população na Tanzânia rural, uma coisa assim, incrível, né, para a gente aqui. Bem, dando continuidade, então, às apresentações do Banco Mundial, nós convidamos Christopher Weissen, especialista sênior em saneamento do Banco Mundial, Estados Unidos. Thank you so much. I hope you can hear me, and I hope you can see my slides. If that's not the case, please let me know. My name is Christopher Weissen. I'm a senior water and sanitation specialist. I have worked for the World Bank the last 15 years, and I'm actually been working on Toyoko on the last project, and I'm eager to tell you about this project in India, in the state of Karnataka. So before we go to the Karnataka project, I just want to sort of state something almost like philosophical. So a lot of our clients, governments, people in water practitioners, they're very much focused on infrastructure, building infrastructure. We are increasingly focused around the design life. And most of the water infrastructure we are putting in has a 30-year design life. And I think most NGOs, or even individuals, government will agree that just making one rural water scheme reach its 30-year design life is very difficult. One scheme. But what is the task of government? The task of government is to make 10,000 water schemes reach its design life for 30 years. So that is the government's responsibility. And to us, it is the hardest challenge to solve.
how do we ensure systematically that thousands of government institutions will ensure that the 30-year design life is met. So, of course, this is all about building institutions. And at the World Bank, we are increasingly moving from building infrastructure. We are still funding infrastructure, but we are moving from building infrastructure to building strong institutions. And this project in Karnataka is all about building institutions. So what is the state of Karnataka? It's the 6th largest state in India. It has a large population, and it's the 2nd driest state in India. It also has 31 districts, and it has almost 6,000 local institutions called Gram Panchayats, GPs, that are responsible for the O&M, or the sustainability of rural water supply. So that is the setup for the water sector in Karnataka. We also have a government program, the JJM mission. It was initiated by the government of India in 2019, and it has a very ambitious goal of providing a household connection to all rural households in India by 2024. So the World Bank project or program is really there to support this overall government program by the Indian government and, of course, the state of Karnataka. This project is $363 million, and it will run over a 5-year period. The program does not just cover one little area of the state, it covers all 31 districts and all the almost 6,000 local institutions, Gram Panchayats, and is directly linked to the World Bank's, to the government's program. The objective is to increase access of water, so that is infrastructure, that's goal number 1. And what I have underlined here is really the most important part, and the second part of the objective is to strengthen institutions for sustainable rural water delivery services, or in other words, strengthening the institutions that delivers water. And we also here using the Program for Result World Bank instruments. So what does the program do? It has these 8 dispersed-linked indicators, and I'm not going to go through them. I'm just going to show how the program is designed. So we only have 2 infrastructure dispersed-linked indicators, which is household taps and tank rejuvenation for groundwater recharge. So just two of these 8 indicators are on infrastructure. Then we have 2 other indicators, which is really to promote reforms and build or strengthen national systems. And then almost the largest part of the program is to strengthen the Gram Panchayats. The Gram Panchayats are these 6,000 local institutions. So that is a huge focus of this program. When it comes to strengthen national institutions, the program will set up a new monitoring system. And this monitoring system is linked directly around operations and maintenance, making sure that we are monitoring institutions so the infrastructure can reach its 30-year design life. Then we are rewarding the government for putting an operations and maintenance policy. We are rewarding the government for putting in a new water quality monitoring system, and also focusing on energy efficiency and solar energy. When it comes to strengthening local institutions, all these 4 dispersed-linked indicators, summing up to $128 million, so a large part of the program. And I'll show you how the program does that.
So the first dispersal indicator to support local institutions is to ensure that there is a fundamental capacity on water. So we call it the basic operations and maintenance capacity dispersal indicator. The requirements to fulfill this dispersal indicator is that the water scheme has to be functional. The village water committee has to be active. And there is a government complaint mechanism, and that has to be active as well. The water quality has to be tested twice per year. And the village has to have a grey water management plan to ensure that the wastewater is taken care of, or the grey water is managed. So that is the first ladder, so the first level in building these local institutions. The second one is directly focused around financial sustainability. I think at the World Bank, we have been for years focused on technical sustainability, and we are increasingly aware that financial sustainability is just as important. And this DLI, dispersal linked indicator, is focused around financial sustainability. So each of these local institutions will have to have a designated bank account for water. They have to have an annual detailed operations and maintenance budget completed. So we want them to complete a detailed budget so they can plan and budget for all their operations and maintenance expenditures. Then we don't want to get involved in setting the tariff. The village will set the tariff, but we do say whatever tariff is set, the collection rate has to be at 90%. And we have some issues in this state where some local institutions are not paying for the electricity, or if they're receiving water from a bulk water system, they're not paying for that bill. So then we are asking that they also pay for their electricity. So this is a 5-year program, and we don't expect, that this is achieved over the first or second year. This would be a longer process for these local governments or institutions to reach this goal. Then we have DLI number 5, which is an aspirational dispersal linked indicator, still focused around the local institutions. So for local institutions to meet this criteria, they have to meet the 2 criteria that I just described, and they have to avail 24/7 water. So give water to the customers all day, 20 days, 7 days a week. We call it the model Grandpanchayat, the model local institution, or the five-star local institution when it comes to managing rural water supply. So you will see that, in the first year of the program, it will be fairly easy for a local institution to reach number 1, or DLI number 3, and then it will become increasingly difficult to go to 4 and also meet DLI number 5. So that is how the program is built up to really take care of these local institutions and show them a roadmap of how to improve. So how do you actually do it? How do you build capacity and very much change the mindset of engineers across these almost 6,000 institutions? It's not always enough just to put up these dispersal linked indicators. So we have helped the state government set up a range of activities to focus on. First, the policy is very important, so we are focused on that. And then we have developed operational and maintenance performance benchmarking. So we are monitoring all these institutions on how they are doing on sustainability, you can call it, or operational and maintenance. We are building a monitoring system around that.
We are benchmarking, so every month we know which local institution is doing best, and we have a state-level reward scheme to reward, the best performance, the champions. We have increased the staffing level, especially at the district level, to roll this change out. And we are asking districts to have implementation plans specifically. Yes. 2 minutos, tá bom? Okay. On operational maintenance plans, we are engaging the district leadership, and we are creating these local champions, like institutions that other villages can learn from. And this is the operational and maintenance performance mechanism. We actually had a list of 90, so a lot of indicators, and we put them down to 20. And then we will, over the next 5 years, measure monthly performance on all these almost 6,000 institutions. We call it the 5-star model. We want to show a roadmap where the institutions will slowly build themselves up to be a 5-star institution when it comes to managing rural water supply. Thank you so much. Somos nós que agradecemos, Christopher. Muito obrigada pela sua apresentação. Realmente, a gente tem que conhecer, né? Deve conhecer uma experiência dessas. Muito planejamento, muita estratégia, né? Para atendimento de um estado com 68 milhões de habitantes. Para nós, essa é uma realidade, assim, difícil de atingir aqui no Brasil, né? A gente faz saneamento rural para comunidades menores, populações menores. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Nesse momento, então, a gente vai partir para o Brasil, né? E vamos chamar Daniele Galvão, orientadora da Célula de Planejamento do Saneamento na Coordenadoria de Saneamento da Secretaria das Cidades do Governo do Ceará. Bem-vinda, Daniele. Vamos lá mostrar o nosso exemplo de sucesso. Vamos inicialmente, bom dia, tá? Estou aqui falando pelo celular, que a gente teve aqui um probleminha na conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Daniele, tá tudo bem. Projeção na tela, perfeito. Tá. E aí a projeção também está sendo feita por vocês, porque também na hora que a gente fez o teste também não ficou muito legal, mas enfim. Primeiramente, muito obrigada, não vou me alongar aqui nos agradecimentos, porque o tempinho é curto, é um grande desafio apresentar aí as ações, mas a nossa apresentação falar um pouco das estratégias, né, do que o Estado do Ceará vem fazendo enquanto política estadual para as áreas rurais. Tá? Eu vou pedir para passarem aí o próximo slide. Bem, não tem como, né, falar do que o Ceará vem fazendo sem falar do marco regulatório estadual, que foi um grande avanço no setor, tá? E, mais especificamente, deu visibilidade ao setor rural. Tá? A nossa lei foi a Lei Complementar 162 de 2016, e eu quero destacar para vocês aqui 4 importantes aspectos. Tá? O primeiro é o endereçamento do setor. Hoje a gente vê na grande maioria dos estados e também em nível nacional, não há esse endereçamento. Quem realmente é responsável por coordenar as políticas? Então, a Lei 162, nossa lei complementar, né, deu essa atribuição à Secretaria das Cidades, dessa coordenação e articulação, em parceria com outras 2 secretarias, Secretaria de Recursos Hídricos e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Tá? Uma outra coisa importantíssima foi o reconhecimento do modelo de gestão, tá? Enquanto prestador de serviço, ou seja, os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na zona rural e em localidades de pequeno porte podem ser prestados por associações comunitárias organizadas em federação.
Tá? Instituiu-se o Fundo Estadual de Saneamento, que é um dos poucos fundos em funcionamento, foi implementado, está constituindo aí uma fonte, né, de recursos para longo prazo também, para apoio a programas e projetos tanto estruturantes quanto estruturais. E temos também 2 instrumentos importantíssimos de planejamento, né, que é o Plano Estadual, que estamos em fase de contratação da empresa que vai elaborar os planos estaduais e agora os planos microrregionais, né, e a parte do sistema de informação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor. Eu quero mostrar aqui nesse slide, tá, como é que o Estado se organiza, tá? A gente tem aqui 4 executores, 3 deles grandes executores, Secretaria das Cidades, SDA, que é o Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Recursos Hídricos e a Secretaria de Turismo, que também executa algumas obras mais nas localidades turísticas, né, do nosso estado, tá? Como prestação de serviço, nós temos aí alguns atores, CISAR, os sistemas autônomos, as associações, as prefeituras municipais, prestadores privados e a CAGES. Desses prestadores, eu gostaria de falar um pouquinho do CISAR, que eu destaquei aí numa fonte maior, e a CAGES. A CAGES, né, não é a atribuição atuar nas zonas rurais, mas ela tem um papel importantíssimo no apoio ao CISAR, né, que hoje nada mais, nada menos atende 50% da população rural do estado, tá? Então, assim, hoje nós temos um modelo de gestão CISAR, que é um modelo de gestão compartilhada, tá? Atendendo mais de 1 milhão de cearenses. Temos aí na parte da regulação a ARCE, tá? Que agora, né, por meio de uma resolução das micro-regiões de água e esgoto, né, que foi implementada, né, aí após o novo marco regulatório, que diz que agora as prestações têm que ser regionalizadas. Então, o estado do Ceará dividiu seu território em 3 micro-regiões e surge aí um novo ator, né, agora, para exercer a titularidade. A titularidade é dos municípios, tá? Mas as micro-regiões agora exercem esse papel de titularidade, tá? Isso nas áreas, né, de interesse comum. Então, a ARCE agora está com o papel de fazer toda a regulação, inclusive já existe um modelo que foi já implementado, na verdade não foi implementado, ele foi já elaborado um modelo de regulação para o saneamento rural. Falta ainda pormos em prática aí através de um projeto piloto. Tá? E temos aí outros atores não menos importantes, o município, né, como sendo titular do serviço, ele precisa estar nos apoiando, a SEMASSE, né, enquanto nosso órgão aí ambiental, inclusive uma das vitórias que tivemos também foi uma resolução que simplifica os procedimentos de licenciamento rural para as áreas rurais, e temos aí um grande ator, que é a Assembleia Legislativa, né, que aí reuniu diversos atores do setor, fez um pacto pelo saneamento, e desse pacto pelo saneamento temos um plano estratégico de saneamento básico do Ceará, onde se destinou um capítulo exclusivo para tratar, um eixo, né, exclusivo para tratar do saneamento rural. Pode passar. Eu vou pedir para pular esses lá. Ai, não, acho que deu certo. Vamos lá, que eu pensava que tinha desconfigurado. Então, o que é que eu quis destacar aqui? O CISAR, enquanto o maior prestador aí na zona rural, né, o modelo de gestão que atua na zona rural. Aqui nós temos a evolução, e eu trouxe para vocês 4 grandes marcos, né? 1996, quando foi a criação, e aí nós temos o número de população atendida, pouco mais de 24 mil habitantes, com o apoio, né, do Banco KfW, Governo do Estado e CAGES. CAGES sempre teve aí à frente nessa, que é a nossa companhia estadual, à frente nesse apoio. Em seguida, em 2001, aumentamos aí um pouco o atendimento da população. 2016 já estávamos com mais de 500 mil e 2024 mais de 1 milhão. Eu gostaria que passasse só, porque eu acho que tem uma animação nesse slide. Vamos lá. O que é que eu queria mostrar para vocês aqui? De 2001 a 2016, nós tivemos um acréscimo aí de 485 mil pessoas no atendimento em 15 anos. E após 2016,
em apenas 8 anos, conseguimos aí esse avanço de mais de 500 mil cearenses a mais sendo atendidos nas zonas rurais. Pode passar. E o que é que eu quero mostrar aqui? Né? Não, é o slide anterior, por favor. Pronto. Aqui eu estou identificando os principais marcos daquelas datas, né? Nós temos aqui, em 96, a criação. Em 2001 foi a data quando se replicou o CISAS. Antes tinha apenas um, agora temos 8 no Ceará. Né? E em 2016, por coincidência ou não, foi quando surgiu a nossa lei complementar. E aí nós vemos aí um grande avanço no aumento do atendimento. Porque essa lei tem uma particularidade de não só dar visibilidade ao setor, porque teve um capítulo exclusivo para o saneamento rural na lei, mas também de reconhecer as associações, né, comunitárias, organizadas em federações como prestadores de serviço. Então, isso alavancou e fez com que os investimentos, a partir desse período e desse reconhecimento, condicionassem, né, o recurso à existência de um modelo de gestão. Ou seja, os nossos parceiros internacionais, que eu não posso deixar de citar, além do KfW, o Banco Mundial, né, o próprio governo federal, tá, que nos convênios e nos contratos de empréstimos, eles condicionavam agora a entrega das obras a um modelo de gestão. Então, não tem como a gente dizer que a lei não foi um passo importantíssimo que a gente deu aí no avanço, né, do atendimento dessa população, tá? Podemos passar. Aqui eu vou passar rapidamente os próximos slides, tá? Porque eu quero me concentrar mais nos últimos 2, por conta do tempo, mas é só uns exemplos dos nossos últimos investimentos, tá? E as ações que a gente vem fazendo são programas que estão acontecendo, estão em execução, tá? Para que se tenha uma noção do que o Estado vem fazendo, tá? Em parcerias, né, com os órgãos financiadores. Então, nós temos aqui, como executor, a Secretaria das Cidades, do Programa Águas do Sertão, temos o Programa de Integração do Rio São Francisco, né, aí, todos executados pela Secretaria das Cidades. Vamos passar para o próximo slide. Tem os números aí, dá para vocês darem uma olhada, não quero comentar para não me alongar muito. Temos como executor a Secretaria de Recursos Hídricos com o Programa Água Doce, através da implantação de dessalinizadores para a população. Temos o projeto Malha d'Água, que apesar de não ser um projeto especificamente para o público rural, né, que são adutoras aí que vão percorrer mais de 178 municípios com água tratada, mas eles vão sim afetar de alguma forma a população rural, tá? Mas é um projeto, é um dos maiores projetos aqui no estado hoje em execução. Podemos ir para frente. Temos ainda mais uma ação da SRH por meio da Sohidra, instalação de milhares de poços. E, por fim, porém não menos importante, o grande executor também, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, tanto com apoio do governo federal como do Banco Mundial. Temos 2 grandes projetos, que é o Programa Água para Todos e o Projeto São José. Tá? Podemos passar. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês, né, de uma forma resumida, né, que estratégias elas foram assim bem-sucedidas, né, do estado do Ceará, enquanto aí o provedor das políticas e o provedor dos recursos, é que assim, o investimento, o estado do Ceará sempre teve uma boa parceria, né, com os investidores, com o governo federal, e por isso a gente tem totalizado aí nos últimos anos aproximadamente 1 bilhão. Não é muito, mas também não é pouco, né? Aproximadamente 1 bilhão de reais, tanto em empréstimos, doações. Olha, a gente recebeu uma doação de 7 milhões de euros para investir na gestão do CISA, tá? Aporte dos dividendos estaduais sobre o lucro da companhia estadual, parcerias com fundações privadas que eu ainda não tinha 2 minutos, citado tá? aqui. Ok, já só tem esse slide e outro.
recursos do Tesouro Estadual, governo federal e o fundo, né, o FESB. O marco regulatório estadual, que, dando visibilidade ao rural, foi uma ótima estratégia. Termos uma companhia estadual como especialista, oferecendo suporte técnico, administrativo e social, mas também sem esquecer que o município é um ator essencial. A implementação do fundo, né, os processos de simplificação com os órgãos ambientais. Temos uma secretaria e temos um modelo de gestão de recursos hídricos que é modelo nacional, e temos também do nosso lado a Assembleia Legislativa através do Pacto pelo Saneamento. Pode passar só para fazer o fechamento. Então, assim, olhando para o futuro, né, porque nem tudo são flores e a gente ainda precisa avançar muito, tá? Uma coisa que eu vou até tomar emprestado, ontem eu tive a honra de participar de um evento que estava tratando de acessibilidade econômica do saneamento rural, e lá teve uma palestra da Sonali Rezende, que é da UFMG, e ela tratou do déficit persistente. Foi um termo que eu acho que eu vou levar comigo, e eu queria trazer aqui hoje que nessa luta pelo alcance da universalização existe um déficit persistente. Que é o quê? Aquelas áreas que não são enxergadas, por mais volume de investimento que tenhamos, aquelas áreas mais dispersas, com mais difícil acesso, elas vão continuar invisíveis. Então, nós precisamos avançar olhando para esse déficit, porque se não olharmos, não vamos conseguir universalizar. Precisamos dar atenção ao esgotamento sanitário, precisamos verificar a questão da regulação e avançar nisso, como vai ser a nossa atuação perante as micro-regiões, como vamos atuar em relação à depreciação dos ativos, porque muito se investe em novos ativos e pouco se preocupa nessa depreciação. O sistema de informação, porque se não há informação, não vê o problema, então a gente vai trabalhar nisso também, e melhorar a nossa articulação institucional. Tudo isso tentando aí nessa luta, né, de alcançar a universalização, sem esquecer de fortalecermos os nossos modelos de gestão em todos os níveis. Né? Desculpa, corri muito porque eu gostaria de ter falado um pouco mais, mas era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês. Muito obrigada. Daniele, muito obrigada. Nós é que te agradecemos. Correu, mas deu o seu recado. Mostrou para quem ainda não conhece, né, o que é a união de atores, cada um fazendo com maestria, né, o seu papel, respeitando e apoiando os demais, né? O que isso acontece, né, num estado como o Ceará, que já atingiu, então, o percentual de 50% da sua população rural abastecida. E a gente só tem a agradecer e parabenizar o Estado e te agradecer por estar aqui representando o Ceará nesse momento, tá bom? Obrigada. Eu posso só fazer uma observação, Mônica? Ou não? Claro. Agora não. Pode, não pode? Não, é só assim, os 50% é só por CISAR. Nosso atendimento hoje é maior, tá? Os 50% da população é só CISAR. Ah, tá, desculpa. É porque você estava falando naquele momento do modelo de gestão do Estado, né? Isso. Isso, porque eu preferi trazer e focar no principal modelo hoje, que é o CISAR, né? Então, eu só queria destacar isso. Tá bom, obrigada. Então, agora vamos convidar, né, o Marcelo de Paula Neves Leles, coordenador-geral do Departamento de Saneamento Rural e Pequenos Municípios da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Bem-vindo, Marcelo, já nos encontramos em outros momentos, em outros fóruns pela vida aí, né, no saneamento rural. Muito bom ter você aqui com a gente. Marcelo? Pronto, me ouvem? Sim, tá perfeito. Sua apresentação está projetando também. Ótimo. Bom, eu vou falar um pouco do nosso trabalho aqui no Departamento de Saneamento Rural, um departamento recém-criado, né? Então, já inicio aqui agradecendo o convite que nos foi feito pela ABS.
para participar desse evento já consolidado e discutir um tema tão pertinente e necessário, né? Meu bom dia a todos que nos acompanham, meu bom dia aos colegas de painel, é uma honra compartilhar essa sessão com vocês. E a ideia é mesmo a gente, dentro do possível, compartilhando essas informações, tentar trazer, agregar contribuições para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho que vem sendo feito por esse departamento, que, como eu falei, é recém-criado, pouco mais de um ano de atuação. A apresentação, eu procurei trazer um pouquinho do cenário nacional, do desafio que a gente tem pela frente, sobretudo pelo déficit histórico no saneamento básico e o rural em especial, e uma segunda parte focando um pouco na nossa atuação aqui nessa trajetória de um pouco mais de um ano. Então, a ideia é, como eu falei, né, inicialmente apresentar, né, esse retrato que ilustra um pouco do desafio que a gente tem num país de dimensões continentais. A gente tem não só essa dimensão do ponto de vista geográfico como um diferencial importante, a gente tem biomas muito diferentes, então quando a gente fala de saneamento básico, e aí é importante lembrar que quando a gente fala de saneamento básico no Brasil, considerando o que a gente tem na legislação vigente, a gente fala de 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos de águas pluviais. Então, a gente sempre tem esse olhar para esses 4 componentes, e é um desafio muito grande quando a gente transporta isso para os diferentes biomas. Então, fazer saneamento básico na região amazônica, com um clima muito específico, com alta pluviosidade, com a população ribeirinha expressiva, é diferente de fazer saneamento, por exemplo, na região semiárida, com uma baixa pluviosidade, com um clima muito diferente. Isso demanda não só soluções distintas do ponto de vista tecnológico, mas também com relação à gestão, tendo em vista que a gente tem que focar sempre na sustentabilidade desses serviços, né? Focar no longo prazo. Para nós, enquanto governo federal, isso é de fundamental importância, haja vista que a gente não pode se preocupar apenas com o investimento do ponto de vista de obras, investimento mais estrutural, mas também nos investimentos estruturantes e na busca dessa sustentabilidade. Isso envolve necessariamente a necessidade de se engajar outros parceiros, como tem sido feito, por exemplo, no Ceará, com um envolvimento maior dos municípios e principalmente do Estado. A gente entende que o Estado tem um papel importantíssimo nessa questão. Então, a gente, voltando aqui para a nossa realidade, é uma população bastante expressiva, segundo o censo de 2022, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos aí cerca de 203 milhões de habitantes no território nacional. Essa população ainda não foi estratificada no último censo entre urbano e rural, mas considerando o censo anterior, de 2010, a gente chega aí no percentual de cerca de 15%, o que nos dá uma população aí da ordem de 30,5 milhões de habitantes. Então, é uma população bastante expressiva, em percentuais, comparando aí com a primeira apresentação, que trouxe dados da Tanzânia, é um percentual menor, mas em números absolutos é muito próximo daquele dado. E a gente fala de uma população aí que é superior, por exemplo, à população de alguns países como a Austrália, que é um país também de grandes proporções territoriais, mas cuja população total é inferior à população rural brasileira. Essa população, assim como vem ocorrendo em outros países, o crescimento tende a se estabilizar. O que a gente percebe é que nos últimos anos o crescimento da população urbana tem sido mais intenso e a população rural, a gente não pode afirmar que se estabilizou, mas tem se mantido aí um pouco acima, o crescimento relativamente, proporcionalmente menor quando comparado à urbana, mas da ordem de 15 milhões de habitantes. Então, esse é o foco, né? Esse é a nossa população, essa é a nossa área de atuação, e é importante a gente observar onde está o déficit, né? Que vai orientar, obviamente, a política pública a partir das metas que são estabelecidas por meio dos indicadores que foram formulados.
Importante a gente lembrar que o Brasil conta com um Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, que foi aprovado em 2013, então já tem aí 11 anos de estrada, e o PLAN-SAB previu 3 programas. Um desses programas é específico para o saneamento rural. Portanto, a gente vê que já foi dado uma ênfase importante para o saneamento rural, e esse programa ele foi elaborado, foi concluído em 2018, é um programa que ficou, de certa forma, um pouco paralisado nos últimos anos. A gente espera que, de fato, ele seja retomado para que ele possa avançar na linha do que foi previsto. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar o slide seguinte. Parece que travou um pouco, Marcelo. A gente está Travou. vendo o slide com o mapa do Brasil. Travou. Mas tudo bem, eu vou falando aqui, não tem problema. Se ela voltar, eu retomo no ponto do slide especificamente. Mas é importante dizer que o PNSR ele trouxe alguns indicadores, todos eles baseados nos indicadores originais do nosso PLAN-SAB, né? O programa ele vinha sendo implementado pela Fundação Nacional de Saúde. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante essa situação político-institucional, né, para que a gente possa entender qual é o contexto e que tem rebatimentos, obviamente, no PNSR. Mas, do ponto de vista do déficit, a gente tem, por exemplo, para abastecimento de água, cerca aí de 28% dos domicílios na zona rural sem o atendimento adequado. Atendimento adequado aí é o atendimento, quando eu falo adequado, é sob a ótica, mais uma vez, do PLAN-SAB, que trata de atendimento por rede de distribuição de água com canalização interna no domicílio ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna. É claro que a gente tem outras formas de abastecimento. A gente conhece, por exemplo, situações como abastecimento do carro-pipa, abastecimento por meio de soluções alternativas coletivas, mas que muitas vezes não trazem a segurança sanitária necessária, que muitas vezes não tem a questão da intermitência, e que, sob a ótica, mais uma vez, o PLAN-SAB não é um atendimento adequado. Então, a população conta, sim, a maior parte, até porque não há como viver sem água, mas, do ponto de vista do atendimento adequado, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Da mesma forma, do ponto de vista do esgotamento sanitário, a gente tem um desafio bastante complexo. Primeiro que o déficit é mais significativo, né? A gente está falando aí da ordem de 70% dos domicílios sem uma solução adequada, e aí solução adequada, mais uma vez, sobre a ótica do PLAN-SAB e do PNSR, são domicílios atendidos por rede coletora ou fossa séptica para os esgotos sanitários. Aí é importante a gente destacar também a necessidade de que os investimentos caminhem juntos, né? Isso sobre a ótica da integralidade do serviço de saneamento básico. É importante e necessário, obviamente, levar o abastecimento de água, mas é importante que esses investimentos e as iniciativas sejam acompanhadas também das soluções para esgotamento sanitário, para que a gente possa ter, de fato, uma segurança maior para a população do ponto de vista de saúde e também de meio ambiente. Então, o déficit é maior e, obviamente, também os investimentos mais significativos nesse componente. E aí, um terceiro indicador, como eu disse, o PNSR trouxe 6 indicadores. O terceiro que eu queria comentar, que está na apresentação, diz respeito à coleta direta ou indireta de resíduos sólidos. Hoje, a gente tem cerca de 60% dos domicílios atendidos com a coleta, e a ideia é que essa coleta seja expandida paulatinamente, considerando, sobretudo, que a tipologia dos resíduos vem se alterando gradativamente, né? A gente tem, obviamente, hoje no meio rural, a gente não trata apenas de resíduos orgânicos como era considerado até pouco tempo atrás. Na medida em que o processo de industrialização avança, cada vez mais a gente tem resíduos de natureza plástica, metais, vidros, e tem que, obviamente, serem submetidos a uma coleta adequada e destinados
a uma solução também adequada. Eu não sei se a apresentação voltou a funcionar, se vocês puderem me dar um A gente retorno. está projetando para você, Marcelo. Ah, ótimo. Se puder voltar, então, por gentileza, no terceiro, e acho que já pode... Isso, acho que já pode ficar... Já aproveito para te avisar há 3 minutos, tá bom? Tá bom, então vou dar uma acelerada. Pode ser nesse slide, por favor. Então, quero agregar aqui mais um grau de complexidade, quando a gente fala do déficit em saneamento rural, que conforme o IBGE, por meio dos seus setores censitários, né, que são as menores unidades de pesquisa adotadas e representatividade adotadas pelo IBGE, a gente identifica que o maior percentual da população rural, cerca de 80%, 78,8% para ser mais preciso, está localizada em zona rural, exclusiva aglomerado rural. Então, a gente está falando da população rural dispersa, que demanda soluções muitas vezes específicas, e aí eu volto lá naquele comentário inicial, que quando a gente pensa em soluções específicas, existe um grau de complexidade maior quando a gente considera essas particularidades, as peculiaridades dos diferentes territórios do Brasil e os diferentes biomas também. Então, é importante, ainda que a gente busque padronizar alguns sistemas, algumas soluções, mas a gente tem que, obviamente, ter um olhar muito cuidadoso, considerando que, especificamente, do ponto de vista da população rural dispersa, mas também em aglomerados, vai demandar soluções específicas, sejam aquelas já consagradas tecnicamente, sejam soluções consideradas alternativas, ecológicas, que podem também devem ser implementadas. E, claro, reforçar aqui também a importância da gestão de todo um trabalho de educação, de mobilização da população. A população tem que ser bem orientada, ela tem que ter um suporte adequado para manter esses sistemas funcionando, como foi colocado pela colega da CAGES, do Ceará, desculpe. A CAGES tem um papel importante nesse sentido, e a gente entende que, sim, os municípios, como titulares, têm que, sim, dar esse suporte, os estados também, e os prestadores, né? A gente entende que são atores de fundamental importância para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, já passando para o próximo, eu vou comentar rapidamente qual tem sido a atuação do nosso Departamento de Saneamento Rural. É um departamento, como eu falei, recém-criado, sob também dentro da recriação do Ministério das Cidades, que foi feita agora em 2023, e foi criado o departamento em função muito da extinção da FUNASA, que acabou não acontecendo de fato. Essa extinção foi prevista por uma medida provisória que não foi apreciada pelo Congresso, então ela perdeu a sua eficácia. A FUNASA continua existindo, está passando por um processo de reestruturação. A gente entende que a FUNASA tem um histórico muito importante no setor e um papel imprescindível. Então, é importante que a FUNASA seja reestruturada, seja fortalecida, e a ideia é que a gente atue em parceria, não só com a FUNASA, mas também com outros órgãos do governo federal, outros ministérios, a exemplo do MDS, do MIDR, do Ministério do Meio Ambiente, da Codevasf, que também tem ações em saneamento básico. Então, o departamento foi criado sob essa ótica, mas à medida que a FUNASA ela se manteve, ela está sendo, como eu disse, reestruturada, o Ministério está também redirecionando a atuação do departamento. Já passando para o seguinte, por favor, nós fizemos uma seleção em 2023, apoiando aí diversas ações em saneamento básico, em especial a que teve maior aporte, pode passar por gentileza, foi a ação destinada ao saneamento rural. Então, nós tivemos aí 191 propostas, acho que, voltam, por favor, 2. Nós tivemos 191 propostas selecionadas, e dessas 191, 60 propostas destinadas ao saneamento em áreas rurais. Seria o slide seguinte, mas acho que está tendo algum problema, ele está pulando. Bom, são as dificuldades aí que a gente às vezes se enfrenta nesse tipo de apresentação. E, por fim, já caminhando aqui para a conclusão, o departamento tem
atuado intensamente em algumas seleções conduzidas no novo PAC, que é um programa de investimentos coordenados pelo governo federal. Então, esse slide aí ilustra o que eu acabei de falar, né? Isso em 2023, foram destinados 110 milhões de reais para o saneamento rural, e mais recentemente, numa seleção também iniciada em 2023, no âmbito do novo PAC, como eu disse, nós concluímos o componente abastecimento de água rural, destinando aí cerca de 400 milhões de reais no OGU. O resultado já está publicado, são 247 unidades beneficiadas, e estamos concluindo 2 outras seleções que são voltadas para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, tanto para abastecimento de água como para esgotamento sanitário, aí com foco mais urbano. E concluindo, só para também, como o foco é comentar um pouco sobre modelos, né, de financiamento, o Ministério das Cidades tem trabalhado basicamente com 2 tipos de contrato: o contrato de repasse, em que a gente conta com o papel da mandatária, no caso é a Caixa. Então, são contratos firmados entre os proponentes e a Caixa acompanha a execução dos investimentos, e também é possível que sejam feitos contratos de empréstimo para aqueles que têm capacidade de pagamento, para aqueles que podem atuar com recursos onerosos. E, no caso das seleções públicas, tem um calendário específico, que é, assim como o PAC, né, tem a previsão de uma nova seleção do PAC em 2025, mas os contratos de financiamento, o fluxo é contínuo. Então, os proponentes que têm condição, como eu disse, podem buscar apoio por meio desses contratos de financiamento também. Então, era isso. Peço desculpas se tiver passado um pouco além do tempo, e também desculpas pelo fato da apresentação não ter sido alinhada aqui com a fala, mas fico à disposição também para posteriormente, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigada. Somos nós, né, que agradecemos a sua participação. Esperamos continuar sempre te encontrando, né, como eu falei no início, né, pelos caminhos, né, pelas estradas do rural. Há um tempo a gente já se conhece. E através da Câmara, né, temática de saneamento rural da ABS, apoiando o que vocês precisarem da gente, tá? Estaremos juntos aí nesse lindo trabalho, né, que é levar água para a população das nossas áreas rurais. Obrigada. Agora, Juliana, você poderia conduzir para mim a parte das perguntas, né, que chegavam aí no chat para você? Obrigada. Claro, Mônica. Obrigada a você. Quero muito agradecer a todos os participantes da sessão. A gente tem mais de 200 pessoas assistindo aqui com a gente. Agradecer a todas as apresentações e dizer para vocês que a gente tem algumas perguntas no chat, então eu vou passar as perguntas para quem é de destino. Vou pedir para vocês trazerem respostas bem resumidas pelo adiantado do nosso tempo, tudo bem? Então, a primeira pergunta é para Toyoko. Toyoko, a pergunta da Eliana Kitahara, muito obrigada, né, sempre acompanhando aqui a gente, é se esses países que você apresentou, eles têm agências reguladoras, se tem normas específicas para as áreas rurais, e se sim, se você pode dar um breve resumo de como elas funcionam. Vou te pedir ali 2 minutinhos, te aviso a hora que tiver em um, tá bom? Thank you. Thank you very much for the question. So let me talk about Tanzania because that's where I'm working currently. So for Tanzania, it's a little bit tricky question. There is a regulator that regulates the urban services, but that regulator doesn't cover the rural services. So what the Tanzania does is that there is an agency that is dedicated for the rural water supply sanitation, established in 2019. It's called RUWASA, Rural Water Supply and Sanitation Agency, and then it functions as a regulator for the services in the rural areas. So some of the criteria that I mentioned on for the water supply disbursement linked indicators, for example, the distance to the water point,
and then also the water quality and the management of those water points. Those are part of the how to say, the guidelines that has been issued by RUWASA. And currently, RUWASA is working on to kind of strengthen the operation and maintenance for water schemes, including backstopping mechanism, spare parts, and then also the tariff structure based on the energy source for the pumps. So I would say this is in progress, and this needs to be and it can be strengthened. Let me stop here. Obrigada, Toyoko. A próxima pergunta é para o Christopher. Não sei se o Christopher está aqui com a gente. Talvez tenha caído. Está aqui. Christopher, está ouvindo a gente? Bom, enquanto o Christopher volta, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, como que você vê os próximos passos para o saneamento rural no Brasil? O que está sendo planejado para os próximos anos, já que a gente tem esse tema tão importante, né, na universalização? Como é que daí vocês estão vendo esse tema e como é que está sendo planejadas as ações para os próximos anos? Perfeito, Juliana. É uma pergunta bem objetiva, mas de difícil resposta, tendo em vista, né, a complexidade do setor e a complexidade também de atores que a gente tem no país. Eu acho que, necessariamente, a gente tem que buscar uma maior articulação, né? Talvez a ferramenta principal para orientar essa articulação seja o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi muito bem elaborado, ele tem bases consistentes, ele tem diretrizes bem estabelecidas, ele até extrapola um pouco a visão de um programa, trazendo metas, é quase que um plano. Então, acho que o desafio maior é, de fato, implementar. A primeira medida seria institucionalizar o PNSR, né, o programa, para que, de fato, ele se torne uma medida institucional. A partir dessa institucionalização, buscar essa articulação para que, principalmente, né, as iniciativas, as ações e investimentos dos diferentes atores, elas sejam concatenadas para que a gente possa somar esforços, e lembrando a importância também, como eu falei, dos municípios, dos estados, dos prestadores. Na medida em que os estados também avançam na elaboração dos seus planos estaduais, seus planos regionais ou micro-regionais, e é importante a gente chamar a atenção para os planos de saneamento básico. A gente tem muitos municípios que elaboraram os planos, mas esses planos nem sempre eles se tornam ferramentas efetivas. Então, é importante que a gente possa usar os planos como ferramentas de indução. Acredito que a gente tenha que avançar, de fato, um pouco mais nisso. Foi comentado acerca de sistemas de informações. A gente tem, no âmbito nacional, o SNIS, que é consolidado, mas com um foco mais urbano, e a gente pretende também desenvolver o nosso sistema de informações no âmbito rural. Então, acho que isso também vai ser um avanço. Então, eu acredito que, embora haja uma complexidade grande, sejam muitos desafios, a gente só vai conseguir superar, né, esse déficit e avançar rumo a melhores índices, avançar rumo à universalização, se a gente caminhar nesse sentido, de uma melhor organização, um melhor planejamento, colocar esse planejamento em prática, e aí eu acho que, de fato, o PNSR é a principal ferramenta, e a gente tem procurado atuar aqui também com a FUNASA, no sentido de dar um suporte e trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Obrigada, Marcelo. Ontem, na Brasil Water Week, também foi muito citada essa questão da integração entre os diferentes atores para se chegar à universalização. Estou vendo que Christopher voltou aqui com a gente, super obrigada. A próxima pergunta, então, é para você. A pergunta do Ivan Barbosa Lopes, da Sabesp, é sobre como é que é feito o monitoramento se ele é dos indicadores, né? Se ele é realizado com agentes de campo que fazem auditoria, de que forma se monitoram os indicadores que você apresentou, Cris? Yeah, that's a great question. So we actually had a challenge with that. And I think in general, it is a challenge to monitor so many local institutions.
So the problem is that it is very expensive and time-consuming to measure anything that happens across so many institutions. So we developed indicators that could mostly be captured in the existing databases or could easily be reported online by the local institutions. So we basically made that choice when developing the benchmarking tool, that there are a lot of indicators we wanted in there, but we knew that they would be too costly and too complicated to measure. I also mentioned that we had developed a lot of other things that we actually would like to know, but we actually squeezed it down or reduced it to 20 because we knew that we didn't want to create a lot of bureaucracy in the monitoring system. Muito obrigada, Christopher. Bom, a gente tem 3 minutos. Vou pedir para a Mônica fazer os seus agradecimentos finais. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente, né, nessa sessão. Importante ver, né, a visibilidade que o saneamento rural vem tendo, né, a cada dia mais, né? A gente que trabalha há 30 anos com saneamento rural, como é o meu caso, e há 15, né, mais especificamente apoiando, né, os trabalhos em geral no Brasil, mas especialmente na Bahia, no Piauí, no Ceará e agora em Pernambuco, né, com esse modelo de gestão, através da Câmara Temática, né, de Saneamento Rural da ABS, a gente só temos mesmo que ficar cada vez mais felizes e mais conscientes de que nós estamos fazendo certo, porque a coisa vem acontecendo e o Brasil está cada vez melhor e vai ficar ainda melhor com a implantação de novos programas, e para isso a gente conta, né, Marcelo, com a secretaria, a nova secretaria que foi criada. Gente, muito obrigada, desculpa a emoção aqui no final. Um abraço a todos. Tchau. A emoção que conta, Mônica, sempre. A gente que agradece você pela história que você constrói com o saneamento rural na ABS e no Brasil. Ju, vou passar para você encerrar em nome de todos os apresentadores, já que você abriu, vou te passar também para fazer uma fala final. Obrigada. E depois falar depois da Mônica é sempre muito complicado. Mas eu queria agradecer, eu acho que foi uma sessão muito rica de informação. Eu acho que a gente traz pelo banco um programa, um olhar diferente, né? Talvez até um eventual apoio à implementação de um programa como o PNS-RH seria talvez uma coisa a gente explorar. Acho que o caso do Ceará é emblemático, eu acho que a estrutura que o Ceará já criou é fantástico, tem desafios, claro, todos temos, mas acho que já se caminhou muitíssimo, né? As estruturas que estão lá já estão muito mais resilientes também, tanto é que serviu como aí um exemplo interessante que a delegação da Tanzânia veio aprender, né, com o Ceará, e veio trocar experiências. Então acho que isso, e não é só o primeiro caso, né, o Ceará já recebeu várias delegações pela estrutura que tem lá, e eu acho que o governo federal hoje está dando um passo importante, como a Mônica falou, assim, o saneamento rural eu acho que entrou de fato no radar. Espero que os invisíveis ou o déficit persistente, como a Daniela usou, de fato saia da invisibilidade, a gente possa pensar não na infraestrutura só, mas na infraestrutura sustentável, que ela realmente possa ser operada e mantida, levando em consideração toda a vida útil para que ela foi planejada. Então, eu agradeço demais a oportunidade de a gente falar aqui e agradeço a todos e eu espero que vocês saiam aqui com alguns aprendizados que a gente possa depois replicar. Obrigada. Obrigada a você, a gente agradece Juliana Garrido, Toyoko Kodama, Christopher Welsin, Daniele Galvão e Marcelo de Paula Neves Leles. Eu agradeço de todo o coração a minha grande parceira Mônica e quero aqui deixar um reforço de que a inclusão social não é só uma questão de justiça social, mas é também uma estratégia essencial para a sustentabilidade e a resiliência do setor de saneamento no Brasil. A próxima sessão será às 10h45, Atuar em Rede, a Agência Internacional do Setor de Água,
Antes da sessão, a gente tem a nossa Brasil Water Week Connection. Fiquem à vontade. Muito obrigada e um ótimo dia.